Fala galera, tranquilos? Hoje a gente vai falar sobre catalisadores. Ele também é um fator que influencia a velocidade. A gente olha para o catalisador, a gente acaba lembrando dos catalisadores do carro. E o catalisador do carro é um catalisador. Vamos ver como que funcionam esses catalisadores. A gente inicia com uma corrida a explicação dos catalisadores. A gente tem um astronauta de verde contra o homem tubarão de azul. Quem será que vai chegar primeiro na nossa linha de chegada? Eles estão saindo do mesmo lugar e vão chegar aqui na frente. Vamos ver quem deles vai ganhar. 2, 3 e valendo! E o astronauta de verde foi o grande campeão. Mas a gente olha e fala assim, foi justo essa corrida? Né? Porque o de verde ganhou. Ele acabou ganhando pelo seguinte, ele foi pelo caminho mais curto, ele foi pelo caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil, mais curto, onde eu preciso de uma energia de ativação menor, é chamado caminho com o catalisador. Então o catalisador, ele acelera a reação porque ele diminui a nossa energia de ativação. Enquanto sem catalisador, é um caminho que a gente vai ter uma maior dificuldade para essa reação acontecer. O que a gente tem que perceber aqui nesse exemplo com os caminhos, né? A gente percebe, ó, ambos saíram do mesmo lugar e chegaram no mesmo lugar também. Isso é algo que a gente vai ter que perceber. Com ou sem catalisador, isso vai acontecer. Vamos aqui para um exemplos químicos, para ficar mais claro para todo mundo. Primeira coisa, o catalisador, ele acelera a reação. Uma reação catalisada vai acontecer de uma maneira mais rápida. Depois, ele não é consumido no processo. Isso é importante. O catalisador, ele facilita a reação, mas ele não é consumido. Um exemplo que eu dou que pode ser um catalisador é o quê? Uma faca, por exemplo. Quando você vai comer um bife, você está almoçando, você vai comer um pedaço de carne, com a faca ali e o garfo, você consegue cortar e comer. Se não tivesse garfo e faca, você conseguiria comer essa carne? Sim, com certeza. Mordia, conseguiria. Mas a faca e o garfo ele facilita o corte dessa carne, né? E essa faca e esse garfo ele não é consumido na reação, né? Para eu me alimentar, eu não como o garfo e a faca, eu só utilizo eles como ferramentas para facilitar o processo. E o catalisador é a mesma coisa. Não interfere na afinidade química. Assim, ó, se é uma reação que não acontece, eu posso colocar o que for de catalisador ali, não vai funcionar. Os reagentes eles têm que querer interagir para essa reação acontecer. Então a afinidade química não é afetada. Depois, não altera o ΔH da reação. Então assim, a energia dos reagentes dos produtos vai ter uma diferença em cima do ΔH, a entropia da reação. Então não importa por que caminho foi feito. Essa diferença de entalpia vai ser a mesma. Mesma coisa que a gente vê ali na corrida, né? O ponto de chegada e ponto de saída é o mesmo. O que mudou foi o caminho que foi feito. Então o ΔH não se altera. Depois, o mecanismo com catalisador é um mecanismo com energia de ativação menor. Então por isso que ele acelera a reação. A energia de ativação é menor, então a reação acontece de uma maneira mais rápida. Olhando aqui nessas duas curvas, a gente vai ter, ó, olha a energia de ativação de azulzinho aqui, ó, olha o tamanho dela. Ela é maior, né? Se é uma energia de ativação maior, aqui eu tenho uma reação sem catalisador. Enquanto a verdinha, que é uma energia menor, vai ser com catalisador. Então o catalisador diminui a energia de ativação. Então são essas 5 características que a gente tem do catalisador, a gente tem que saber. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Ó. Aqui a gente vai fazer uma diferença bem básica entre catálise homogênea e heterogênea. Homogênea é a mesma fase, heterogênea é a fase diferente. Então uma catálise homogênea é onde o catalisador e os reagentes estão na mesma fase. Heterogênea estão em fases diferentes. Tranquilo isso aí. Vamos ver como que funciona esse mecanismo aqui. Vou dar um exemplo para vocês de mecanismo de uma reação. Primeiro a gente vai olhar como que ela acontece em catalisador. Então eu tenho A que vai reagir, A2 reagir com B2 formando 2AB.
A gente sabe que para essa reação acontecer, as partículas elas têm que se chocar, então se chocar numa orientação favorável e a reação acontecer. Tudo bem. Essa reação acontece, elas têm que chocar da forma que foi mostrado. Se chocasse de uma maneira diferente, essa reação não iria acontecer. Então, aconteceu aqui. Então, é uma reação sem catalisador. Vou colocar aqui um catalisador no meio. Esse catalisador vai ser essas bolinhas prateadas aqui na parte de baixo. O que o catalisador ele vai fazer? Ó? Ele vai, por exemplo, adsorver o reagente B, que é a bolinha azul. Adsorver é ficar na superfície, tá? Ele vai ser adsorvida. É diferente de absorver. Por exemplo, uma esponja absorve a água, já que a água está entrando dentro da esponja, né? Uma superfície metálica, um ímã, adsorve numa superfície metálica. Então ele gruda numa superfície metálica. Ele não entra na superfície metálica, que nem água na esponja. Então, essa partícula B, ela vai grudar ali no catalisador. O que vai acontecer, né, quando isso acontece? A ligação entre os átomos eles são enfraquecidas, ó, porque pensa no seguinte, ó, em suas duas mãos. Você está segurando alguma coisa aqui, certo? Se alguém te puxar para tirar de onde você está segurando, numa grade, alguma coisa, você acaba... É difícil, né? Vai ter que lutar bastante. Agora, se segurar uma mão na grade e outra na cadeira, para você tirar essa mão da grade vai ser mais fácil, porque você está segurando com uma mão só. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Como essa molécula está fazendo ligação com o catalisador, as ligações entre os átomos ficam enfraquecidas. Aí o que acontece? Vem ali a molécula B, está enfraquecida essas ligações entre os dois átomos azuis, e a reação acontece de uma maneira mais fácil, né? Eu preciso de menos energia para quebrar. Além disso, quando a molécula está dissolvida, acontece que eu tenho uma orientação mais favorável, né? A orientação fica um pouco mais fácil dela acontecer. Porque imagine se chocar duas coisas se movimentando ou uma coisa parada e outra se movimentando. É muito mais fácil quando uma está parada. Então, por esses motivos que a energia de ativação diminui. Muito bom. Vamos agora para um mecanismo de uma catálise homogênea. Aqui a gente viu ali atrás heterogênea. O catalisador era uma fase sólida, enquanto os reagentes eram uma fase gasosa. Aqui a gente vai mostrar por reações. Ó. Então a gente tem 2SO2 reagindo com O2 formando SO3. Então, a reação dos reagentes, o pico, energia de ativação, forma o meu produto. Então, minha energia de ativação, sem catalisador, é isso daqui. Quando eu coloco um catalisador nessa reação, ele vai ser catalisado com NO2. Olha lá, quando eu tenho NO2, eu acabo separando essa reação em duas etapas. A reação não vai acontecer numa etapa só, em duas etapas. E a gente percebe que o NO2 ele não é consumido no processo. Na primeira reação, ele realmente é consumido, mas ele é formado na segunda. Então, o saldo dele após as duas etapas é zero, né? Tudo que foi utilizado foi formado. Mesma coisa com NO. Então, por isso que a gente pode acabar cortando. E a gente repara que a equação global é igual à reação sem catalisador. Como ela é dividida em duas etapas, essas duas etapas elas vão ter uma energia de ativação menor do que se fosse numa etapa só. Então, aqui, ó, a energia que eu preciso vai ser bem menor do que sem catalisador. Aí você fala assim, pô, Gerson, o que eu faço com esses espaços aqui, né? Esse daqui e essas energias de ativação. Será que eu tenho que somar? Como que funciona? Lembra numa montanha russa aqui, ó. Vamos lá. Quando você está andando numa montanha russa, você está aqui, aí você começa a subir. Aí faz o quê? Chegou no pico, aí você faz o quê? Uou! E acaba descendo. A reação acontece. Agora vamos ver isso aqui, ó. Agora é de azulzinho, ó. Você tá lá. Chegou, vamos pra montanha russa. Aí você vai lá. Toc, 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 toc. Uou! E você passa direto. No segundo pico, que é menor, você não passa direto?
não vai fazer, né? Não vai dar energia de novo, né? Para você subir. Então a gente não olha a soma dos picos, e sim o pico maior. Vamos dar uma olhada nesse exercício 15. Ó. Os gráficos apresentam dados cinéticos de uma mesma reação realizada sobre duas condições diferentes. Tá bom. Então a gente tem aqui, ó, na primeira condição, eu tenho uma energia de ativação de 0 até 40. Então a minha energia de ativação aqui é igual a 40 kJ. Enquanto na minha segunda condição, eu estou indo de 10 a 40. Então a minha energia de ativação vai ser menor, vai ser 30 kJ. Vamos ver aqui as alternativas. Ó. Na comparação entre as duas condições, verifica-se que na condição 2 há uma diminuição da energia de ativação. Sim, a energia de ativação é menor, tá certo. Na condição 2, a liberação a menor liberação de energia. Não, né? Há uma maior liberação, porque foi de 10 a 50. Aqui o meu ΔH a menos 50. O meu ΔH aqui é 60 kJ. Enquanto esse daqui, o meu ΔH é igual a menos 60 e aqui é menos 50 kJ. Então não. Na condição 2, a reação ocorre na presença de catalisador. Aqui, ó, vamos ficar atento para falar por que está errado aqui, ó. O catalisador ele diminui a energia de ativação. Aqui a energia de ativação da condição 2 ela é menor. Só que o que acontece? Por que é menor? É porque a energia dos meus reagentes subiu, ó. Antes era 0 e agora é 10. Quem aumentou foi a energia dos meus reagentes. E não houve a diminuição da energia de ativação no sentido de ter um caminho diferente. Aí diminuiria a energia do complexo ativado. Para ser uma reação catalisada aqui, como que teria que ser? Eu teria que ter um complexo ativado com uma energia menor, por exemplo aqui mais 30. Aí sim seria uma reação catalisada. Aqui no caso não foi isso que aconteceu, eu aumentei a energia dos reagentes. É um exercício meio diferente sobre catalisador, tá? Então por isso que o C ele é falso. Não teve utilização de catalisador, aumentou a energia dos reagentes. Vamos para o D. Ó. A condição 1, a reação é mais rápida. Não, na condição 2, já que a energia de ativação é menor. E na condição 1, a energia do complexo ativado é maior. Não, a energia do complexo ativado nos dois é mais 40, é igual. Então a alternativa correta é a alternativa A. Vamos responder o que a gente perguntou no começo, né? O catalisador do carro, qual que é a função dele? A gente sabe que quando acontece a combustão dentro do motor, acaba formando gases poluentes. Um deles é o CO, monóxido de carbono, ou os NOx, né? Que é óxido de nitrogênio. Tanto o CO quanto o óxido de nitrogênio eles são tóxicos. E o catalisador ele tem a função de converter essas substâncias. Então o CO ele vai entrar no catalisador junto com o oxigênio e vai acabar formando CO2. Aí você fala, pô Gerson, CO2 não faz mal? Sim, CO2 tem o ponto do efeito estufa, mas ele não é um gás tóxico. Porque se você ficar fazendo assim, ou fazer respirando num saco, né? Você não vai se intoxicar com CO2, porque você libera CO2 na respiração. Então CO2 tem influência ambiental, né? Não é um gás estufa, mas ele não é tóxico. A não ser que tenha 100% de CO2, né? Aí tem uma toxicidade. E além disso, tem o NO2. Ó. O NO2, os óxidos de nitrogênio, quando ele entra no catalisador, ele acaba formando oxigênio e nitrogênio, que é o que está no nosso ambiente. Então o catalisador ele tem a função de converter. Se não tivesse catalisador, ele ia acabar liberando CO, NO2 para a atmosfera. O catalisador ele não é consumido na reação. Ele só facilita essa reação, porque imagine se ele fosse consumido, né? Ou se ele funcionasse como um filtro, guardasse ali todos os gases ali dentro. Ele ia ter que trocar constantemente. O catalisador ele tem um prazo de validade alto. Beleza? Então é isso que a gente tinha para hoje. Ó. Tem 4 exercícios na sequência, na apostila que eu disponibilizo para vocês. Aqui do lado a gente tem a correção dos exercícios. Um pouco mais para o lado a gente tem o próximo vídeo, caso você tenha acertado seus exercícios. E em cima o botão de se inscrever no canal. Se inscreva.
Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.